Imagina você e sua família estarem em ritmo de Natal, em ritmo de festas, esperando pela ceia, quando acontece um crime terrível, digno de quase uma série da Netflix. Mas não, isso rolou aqui no Brasil. Hoje a gente vai contar a história de Márcia Lanzani, uma mãe guerreira que foi brutalmente assassinada no seu quarto. Sim, gente, é um caso real de terror familiar. E o pior não foi só o crime em si, mas a frieza, as mentiras e até a fuga cinematográfica com direito até a TikTok, ajudando a polícia. Vou te mostrar o que aconteceu desde os primeiros traços de psicopatia do Bruno até o desfecho em que ele foi capturado. Será que a família já sabia que ele era capaz disso? E como um aplicativo de dancinha ajudou a polícia a capturar ele? Oi, tia aqui, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. O Jornalhada é o lugar perfeito para quem ama boas histórias, então já se inscreve no canal e deixa o teu like antes que você seja a próxima vítima. Nosso caso começa em 21 de dezembro de 2020, no litoral de São Paulo, no Guarujá. Márcia Lanzani, de 44 anos, era mãe solo e batalhadora e lutava muito para criar o filho sozinha. E ela tentava ter uma relação com ele assim, meio de amiga-irmã, sabe? Ter uma proximidade, uma amizade com ele. Mas mesmo assim, o Bruno sempre foi um pouco difícil. Desde pequeno, ele roubava dinheiro dos avós, ele tentou agredir familiares, brigava muito com a mãe, a ponto de que as tias sempre desconfiaram dele, sempre acharam que tinha alguma coisa errada, mas a Márcia sempre defendia ele. Aquela típica mãe, né, que acha que o filho vai melhorar. Na adolescência, tudo piorou muito, porque veio aquela vontade de se autoafirmar. Então a coisa só piorou. Ele ficou cada vez mais agressivo, ele tinha vergonha das condições financeiras da família, tinha uma necessidade muito grande de ostentar e fingir ser alguém que ele não era. Ele roubava dinheiro da tia dele e ele tentava fingir que vivia numa vida acima de um padrão que ele não vivia. Ele entrou em direito, mas acabou perdendo um estágio. Então ele continuou fingindo que ele fazia, querendo manter as aparências, sabe? De bancar uma imagem de um playboy da galera de medicina, sabe? Por causa desses comportamentos difíceis do Bruno, a Márcia acabou ficando com um pouco de pé atrás e resolveu colocar câmeras em casa, um pouco antes do crime acontecer. Será que foi coincidência ou será que foi um instinto materno? Na noite do dia 21 de dezembro de 2020, houve uma grande discussão. As câmeras até conseguiram captar a luta corporal entre o Bruno e a mãe dele. Dá pra gente ver ali agressões e até a suspeita de uso de algo parecido com uma arma de choque. Segundo o laudo do IML, a morte foi por esganadura, fratura no osso hioide e sinais claros de asfixia. A perícia conseguiu ver que o corpo foi arrastado dentro do próprio quarto e o Bruno no dia seguinte foi pra academia às 6 da manhã como se nada tivesse acontecido. O que foi uma coisa totalmente fora da rotina dele, porque ele não ia pra academia essa hora, e daí ele volta, entre aspas, encontrando a mãe morta. Inclusive, no início, ele alegou que provavelmente foi por causa de um infarto. Numa tentativa de encobrir, o Bruno tirou o DVR das câmeras de segurança e escondeu dentro do forno. Ele inventou aquela versão de que tinha sido um infarto ou uma queda que causou a morte da mãe dele, e ele tentou sustentar essa história por muito tempo. E se não bastasse tudo isso, ele ainda chegou a postar nas redes sociais mensagens como luto, amor eterno pela minha mãe, mãe, minha rainha eterna e essas coisas. Assim, uma frieza que jamais vista, sabe, gente? E ainda teve um clima de festa na casa dele com os amigos dele depois da morte, o que foi totalmente estranho e suspeito. E daí, ao longo da investigação, que vieram as inconsistências. O corpo apresentava hematomas, sinais de luta e arranhões, coisa que ia totalmente contra a versão de ter sido uma queda ou um infarto. E os familiares notaram ao longo do velório que o Bruno tinha marcas de arranhão nos braços, o que já era mais ainda totalmente suspeito. As irmãs da Márcia, no caso as tias do Bruno, né, que provavelmente eram as pessoas que ele roubava dinheiro desde criança, não engoliram a história do infarto e da queda e começaram a colocar pressão na polícia para investigarem melhor. Inclusive foi elas que ajudaram a recuperar o DVR e que começaram a expor as falhas nesse início de investigação. A motivação do crime ficou ali em cima da questão da pressão financeira, a vergonha dele de não ser rico, aquele desejo por coisas muito caras e também a dependência que ele tinha da mãe. O Ministério Público aponta que provavelmente foi um motivo patrimonial, que nesses casos significa herança. E a defesa do Bruno tentou alegar que foi uma briga que saiu do controle.
Só que assim, saiu muito do controle, né, gente? Mesmo com a polícia investigando e com a mobilização das tias para tentarem ajudar a polícia, o Bruno conseguiu fugir e ele passou 3 anos foragido. Até que em 2024, a justiça divina, né, gente? Ele foi reconhecido num vídeo de TikTok. Gente, quem que comete um crime e cria uma conta no TikTok e posta vídeo, gente? Só um assassino muito burro. E graças a isso ele foi preso preventivamente em Horizonte, no Ceará. Atualmente o Bruno tá preso e aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri. Lembram que eu falei do instinto materno que fez ela colocar as câmeras em casa? Pois é, foi justamente pelas câmeras que conseguiram derrubar a versão dele e descobrir que ele era o culpado. E sim, o TikTok, o aplicativo que a gente usa para fazer dancinha e dublagem, foi o que acabou entregando ele. Ajudou a polícia a prender o cara. Imagina tu ser preso porque tu não resistiu a postar um TikTok. Gente, há muito amadorismo, né? Esse caso mostra pra gente até onde pode ir a frieza, mesmo em alguém dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. E o quanto é importante a gente confiar naquele nosso sexto sentido. Se o Márcio não tivesse colocado câmeras na casa, ele poderia ter ficado livre, se livrado das acusações, ele não seria culpado nunca. Infelizmente, isso não deu tempo pra ela, mas as provas ajudaram a fazer justiça pra ela. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curte esse tipo de história que parece que foi saído de um caso de série policial, já se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e comenta pra mim o que você acha que levou o Bruno a fazer isso. E não esquece de compartilhar esse vídeo pra todo mundo conhecer esse caso. E se você ainda não viu, assiste esse outro vídeo aqui da Daniela Pérez, um caso real também aqui do Brasil, que você vai ficar tão chocado quanto nesse caso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão!